Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Estamos iniciando o tempo comum. E já temos uma surpresa que o Evangelho nos traz. É o capítulo 2 do Evangelho de São João. É o primeiro dos sinais realizados por Jesus na sua vida pública. João, o evangelista, chama de sinais o que seria um milagre, porque para ele sempre o milagre é um sinal. Nunca ele se refere a milagres no Evangelho dele. Sempre chama de sinal. E chamando de sinal para indicar alguma coisa. E esse primeiro sinal, que é realizado por Jesus na sua vida pública, portanto, no início da sua vida pública, é um milagre, um sinal, realizado onde? No templo, numa sinagoga, no lugar religioso? Não. Num matrimônio, na sociedade temporal, na sociedade civil, se quiserem. Portanto, isso significa alguma coisa. Por que ele inicia a sua vida pública realizando um sinal, não no lugar religioso, mas no lugar temporal, no lugar civil, se quiserem? Por que isto? Isso significa algo. Vamos primeiro levar em consideração o que significa ou o que significava um matrimônio para o povo de Israel. Era o principal o principal da aliança, o coração da aliança estava na ideia de um matrimônio. Já na primeira leitura, que é o capítulo 62 do profeta Isaías, ele vai dizer: assim como a noiva é alegria para o noivo, é também vós, Israel, Jerusalém, o povo de Israel, alegria para Deus. Portanto, ele fazia uma comparação entre a aliança que Deus realizou com o seu povo, que é a verdadeira realidade daquela aliança que dois, homem e mulher, fazem diante de Deus, que se chama matrimônio, e que foi instituído pelo próprio Deus já na criação do homem e da mulher. Que comparação é essa? O que significa isto? No capítulo 1 do Gênesis e 2, vai narrar a criação do homem e o próprio matrimônio. E ali vai se indicar quais são os bens do matrimônio. O bem do matrimônio são três bens. O bem da unidade, ou seja, da fidelidade. O bem da indissolubilidade. Essa união não pode ser separada por nada. É uma união, só o que Deus une, o homem não pode separar. E o bem da prole, ou seja, a fecundidade própria do matrimônio. Isto que se passa no matrimônio, segundo o profeta Isaías e os outros profetas do Antigo Testamento, é uma imagem da verdadeira aliança que é realizada por Deus com o seu povo. Da parte do povo de Israel, fidelidade, indissolubilidade. Nem sempre foi assim. Da parte de Deus, fidelidade. Deus é fiel. E Ele nunca rompeu com a aliança. Deus nunca rompeu com essa aliança porque Ele é fiel. O homem nem sempre. E essa aliança sempre foi fecunda da parte de Deus, não da parte dos homens. E assim foi a história do povo de Israel no Antigo Testamento, até chegar ao momento em que Ele, Deus, se faz homem e vem habitar entre nós para realizar uma nova e eterna aliança, melhor que a primeira, claro. Por isso é que o salmista vai dizer: cantai ao Senhor Deus um canto novo. É um canto novo, completamente novo, o que foi realizado por nosso Senhor. Esta aliança nova, ela tem características que são bem descritas por São Paulo no capítulo 12 da primeira carta dele aos Coríntios, que acabamos de escutar a segunda leitura, que ele vai dizer que há diversidade de dons, muitos são os dons, todos originários do Espírito Santo, e que são concedidos aos homens para servirem
o bem comum, como diz São Paulo. Os dons são dados por Deus, não é para mim, mas para que eu possa colocar a serviço dos outros. E assim, numa perfeita harmonia, e ele compara a igreja a um corpo humano com vários órgãos, em que um deve estar perfeitamente em harmonia com o outro. Alguém vai dizer: mas padre, a cabeça não é mais importante do que o estômago? Certamente sim. Mas ai da cabeça se o estômago não está bem. Ou seja, tem que haver uma perfeita harmonia. E alguém vai dizer: mas a boca não é mais importante do que o coração? E se ela resolve fazer greve, não vou comer mais hoje? Faz mal para o coração. Afinal de contas, tem que haver harmonia. Cada um órgão do organismo humano, se quiser, cada célula deve servir às outras em perfeita harmonia, assim como deve ser numa família. A esposa terá um dom, o esposo terá outro, os filhos outro, enfim, mas tudo deve servir para o bem comum da família. E quando esses dons são guardados para si, quando não são admirados, quando não são colocados ao serviço, aí começa a desordem em casa. Isso acontece na família, isso vai acontecer na comunidade, isso vai acontecer com toda a igreja. Por isso é que São Paulo está falando sobre a harmonia que deve haver entre os dons. E cada um tem um papel dentro desse corpo. Cada um, se quiser, é um órgão, é um elemento desse grande corpo, não humano, mas do corpo místico de Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, vai nos revelar hoje qual é o papel de Nossa Senhora neste corpo místico. O papel dela na história da salvação, a própria vida pública dele, Nosso Senhor, já no início, mas também está revelando coisas futuras, que somente daqui a algum tempo vamos entender. O papel de Nossa Senhora na história da salvação e na própria Igreja Católica Apostólica Romana. E aí entramos no Evangelho. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Veja como é solene o Evangelho. Também Jesus e os seus discípulos foram convidados para o matrimônio, para o casamento. Então está tudo ali montada a cena. Está presente Jesus, está presente Nossa Senhora, ela até é referida primeiro que ele, e os discípulos, que é justamente um símbolo, uma imagem da própria igreja. Tudo está presente na sociedade temporal. Tudo está ali presente. Porque não pode haver divórcio entre a vida que nós levamos fora daquela que levamos dentro da igreja. É uma vida só, é uma continuidade. É a primeira lição que ele quer nos dar. Na grande festa da vida, Jesus tem que estar presente. Maria também. E nada pode ser feito fora daquilo que a igreja ensina. Essa é a primeira grande lição. Como o vinho veio a faltar, continua o texto sagrado, o vinho faltou. Pode acontecer. Daí, voltando à imagem do matrimônio, promete fidelidade um ao outro, e a pessoa diz, o esposo ou a esposa, o noivo, a noiva, no seu tempo certo, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Isso que acontece com a família deve acontecer com cada um de nós em relação a Deus, que fez conosco uma aliança, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os dias de nossas vidas. Como o vinho veio a faltar, aí entra Nossa Senhora em cena. A mãe de Jesus diz: eles não têm mais vinho. Só diz isso. Mas ao dizer está implícito um pedido, um desejo, uma vontade dela, que ele resolva a situação, que ele antecipe de alguma forma as coisas. E Jesus lhe responde: mulher, que temos a ver com isto? Minha hora ainda não chegou. São João é muito cioso dessa ideia da hora, sempre ele fala da hora no evangelho dele inteiro, a hora de Jesus. Qual é a hora dele? Não é a hora do relógio, vou até olhar aqui para ver no passado a hora, que já olhei aqui, está dentro ainda. Qual é a hora dele? A hora dele é sobretudo a cruz, a hora da cruz. A hora dele é a ressurreição. A hora dele é a fundação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Esta é a hora de Jesus. E ela
parece pedir antecipar tudo isto. E Jesus diz: não é chegada a minha hora. E ele indica assim a vontade dele, a palavra do Filho de Deus. Céus e terras passarão e as minhas palavras jamais. Pronto, está ali resolvido. Que faz Nossa Senhora? Ela diz: façam o que ele vos disser. E aí começa um mistério, porque ele chama Nossa Senhora de mulher. É misterioso também, mas São João quis indicar aí que Nosso Senhor quis fazer referência àquela mulher do capítulo 3 do Gênesis que esmagaria a serpente, aquela mulher do capítulo 12 do Apocalipse que aparece no céu como um sinal, coroada de estrelas, mulher cheia de glória, vitoriosa, aquela que está ao lado de Jesus na cruz. Mulheres, aí o teu filho, que junto com o Nosso Senhor operou o mistério da redenção, cooperando com ele. Esta é a mulher que ele quis fazer referência, para que todos estivessem presente de que essa é aquela que está presente, marcada em toda a história da salvação. É isso que ele quis revelar. E ela, ao dizer para os homens, para os serventes ali, está falando conosco, façam o que ele vos disser, está dando uma grande lição, que a nossa vontade tem que ser abandonada para ceder lugar à vontade de Deus. E vem mais um sinal, que é esse o que mais me chama a atenção. Havia por ali 6 talhas de água, cada uma contendo mais ou menos 100 litros, quase uns 500 litros de pedra, que os judeus costumavam utilizar para a purificação. Estavam vazias. Isso é importante, muito importante. Estavam vazias, o sinal do fracasso. E quando na vida nossa o fracasso se apresenta, ó maravilha, é a hora de Deus agir. Não tem mais vinho, fracasso. Talhas vazias, fracasso. Fracasso, acabou. Façam o que ele vos disser. E na hora do fracasso, Nossa Senhora recomenda, já que está vazio, encher-se de Deus. Já que se esvaziou dos caprichos, das manias, dos pecados, das misérias, etc, etc. Cada um sabe do que é que está cheio e que precisa esvaziar. Porque para que entre o vinho bom da festa, tem que estar vazio. E se não está ainda, procure esvaziar. Tem confessionários por aí, hein? Esvazia tudo, para depois receber o vinho melhor. Nosso Senhor parece que vai fazer agora um absurdo. Ele diz: enchei as talhas de água. A gente fica assim pensando, precisa de vinho? Ele manda colocar água? Sim, colocar água. Façam o que ele vos disser. Ele deve ter criado uma confusão ali não pequena, porque os empregados foram pegar água na cisterna, não é torneira não, hein? Hoje em dia é fácil. Vai e pega, e aquela devia ter tido todo tipo de controvérsia, de futricas e de gente que desanima. De vez em quando alguém voltava para Nossa Senhora, olhava para ela, e agora? Façam o que ele vos disser. A palavra dela não muda, porque ela sabe que quando a gente deixa de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus, dá tudo certo. Depois que enchem, agora servir. Servir água. Sim, servir água. Quando tiram a água, o super vinho, o melhor vinho da festa. E aí, algo de extraordinário é revelado. Maria diz para os que estão servindo para fazer a vontade de Jesus. Jesus já disse que não era chegada a sua hora. E ele faz a vontade de Nossa Senhora. E assim nós vemos esse segredo de Maria revelado. A sagrada escravidão, a escravidão de amor. Deus fazendo a vontade da criatura em sua mãe. A criatura fazendo a vontade de Deus. Quando as vontades se unem, a aliança entre os homens
e Deus, entre Deus e os homens, o milagre acontece. Na grande festa da vida está faltando vinho, porque os homens deixaram de fazer a vontade de Deus. Na grande festa da vida está faltando vinho, porque Deus está ausente. Na grande festa da vida, Maria parece que não está presente também, muito menos os discípulos de Jesus, a vontade de Deus, a lei, tudo está colocado de lado. E aí o desastre. É preciso trazer de volta a presença de Deus para a vida concreta do dia a dia, de um matrimônio, não somente no momento que estamos dentro da igreja, para que o milagre aconteça. Vamos pedir, especialmente hoje, a Nossa Senhora, que fica revelado e claro qual é o papel dela no corpo místico de Cristo. Ela é o coração deste corpo, está presente em todas as partes do corpo, ela bombeia o sangue para todos os lados, para justamente dar vida e interceder por nós, que ela nos conceda essa graça de nós fazermos em tudo a vontade de Deus, esvaziarmos-nos de nós mesmos, de tudo aquilo que está afastando de Deus, para receber o precioso líquido da presença de Deus, da graça de Deus, e assim frutificar. Tudo dependerá de um primeiro passo nosso, esvaziarmos-nos de nós mesmos, para permitir que Deus passe a atuar em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.